boa noite. Como é que vocês estão? Amorim. Estamos vendo, Alice, isso aí. Já até voltamos os atendimentos presenciais médicos, possivelmente na próxima quinta já, atendimento fraterno. Vou ainda essa semana ter essa confirmação, trabalho que Renato faz de evangelho. O último a voltar, sem ser a escola ou centro de cultura, vai ser exatamente a nossa terça-feira. Mas já vamos voltar sim. Pois é, vamos orar. Vamos orar? Aquiete seu coração. Vai. Pause a sua respiração. Para que essa agonia, o tempo. O tempo é o pai, o direcionador de tudo. Excelente conselheiro. O tempo, cicatrizante de grande potência. O tempo, elixir que fortalece a alma. E Senhor, que tempo difícil. Quantos choram perdas de pessoas amadas. Quantos choram perdas as mais variadas, de empregos, de esperança, de horizonte. Senhor Jesus, nós suplicamos com as nossas almas de joelho, que esses espíritos generosos, mentores da Cidade da Luz, Frei Carlos Murion, Pai João Raio de Sol, Dr. Bezerra e toda a sua falange, que esses espíritos misericordiosos, Irmã Maria Angélica e a Legião de Maria, possam todos ir em cada lar, depositar um toque suave de bênção, de refazimento, de reestruturação. Senhor Jesus, que as suas forças através destes que te representam nesta cidade da luz possa nos alcançar e nos fazer uma revolução de alma, de busca, de otimização da nossa vida. Se o tempo está duro, está difícil, que nós fiquemos mais fortalecidos e firmes na fé em Ti, Senhor, na misericórdia desses espíritos amigos. É isso que nós pedimos. E que esta energia busque as pessoas enfermas, com enfermidades da alma, da mente, do corpo. Que ampare os desvalidos, os sem caminho, os perdidos, por ruas e vielas, na mendicância, na busca da caridade anônima. Confiamos e sabemos que assim será e que assim seja. E que assim seja, meninos e meninas. Olha, nós vamos conversar, não é, sobre
sonhos espirituais e psicológicos, o que eles representam. Me perguntam muito sobre sonhos. Olha, é difícil ter um programa, por exemplo, Sintonia, sem que me haja uma pergunta sobre sonhos, né? Vamos partir do sonho espiritual. Olha, toda vez que nós nos desprendemos do corpo, não é? E esse desprendimento não é absoluto, é relativo, porque ele está diretamente ligado, inclusive, à forma com que nós nos relacionamos com a nossa segurança espiritual, com a nossa proteção espiritual. Podemos não estar pensando nisto ao deitar, mas nós carregamos as nossas vulnerabilidades, não é? Os nossos receios, os nossos medos, os nossos desejos. Já vocês vão ver que é a base da interpretação dos sonhos de Freud, por exemplo, os desejos. Então tudo isso vai estar ainda em nossas mentes. Então quando nós nos desprendemos, está uma vibração estabelecida. Esta vibração como projeção exatamente de tudo que povoa a nossa mente. Então, é claro, aí se estabelece a frequência em que vamos navegar, a frequência vibratória em que vamos navegar durante esse desprendimento. Porque o espírito não fica inativo, ele não fica em nenhum momento inativo. Ele pode até pairar sobre o corpo, não sair em jornada, mas ele pairando ali sobre o corpo, ele vai estar, não é? Emitindo as suas frequências, as suas vibrações. E é nessas frequências, nessas vibrações que há os encontros. E esses encontros estão associados a quê? A exatamente as conexões que fazemos, não é? Momentos antes de dormir e até durante o nosso dia. E é aí que nós precisamos ter o cuidado, não é? Então, quando Jesus nos pede orai e vigiai, é exatamente para que façamos esse círculo protetor. E este círculo protetor é que nos vai, como o próprio nome diz, nos dá a cobertura devida para evitarmos, inclusive, ataques espirituais diante desse desprendimento. Não há como, você me pergunta, vocês vão chegar a essa conclusão, você distinguir. Geralmente, você distingue porque o encontro espiritual, geralmente, não é fácil, ele é inusitado. Ele é inusitado. Você não teve nada envolvendo aquela questão, ou conversando sobre aquela pessoa, ou alguma coisa que tivesse levado a ter uma imagem de algum fato, né? Então, geralmente, ele é o inusitado. O sonho já fisiológico, segundo a visão de Freud, em sua obra, nos seus 2 principais livros que tratam sobre isto, não é? Que é o nome e a interpretação dos sonhos, não é? Ele propõe, olha, interessante que ele propõe esse mergulho. Interessante que isso foi, ele começou a ver isso depois, inclusive, da morte do pai dele. O pai dele era mais velho do que ele, 40 anos, não é? Jacó, não é? Jacob. Então alguns dizem que foi o grande motivador dele desvelar essas questões de conteúdo, não é, pessoal? A sua relação com o seu pai, que era uma relação difícil, porque era um distanciamento, não é? De geração muito grande, não é? 40 anos, não é? Então é quase mais de uma geração, considerando, né? Uma geração de pai para filho em torno de 20 anos, não é? Geralmente, não é? Então, o que é que acontece? 20, 25 anos. Então, o que é que acontece? Ele começa a falar
nesse interpretação dos sonhos. Primeiro o seguinte, que não existe um sonhar com isso significa aquilo. E o Jung é que vai fazer dentro das suas concepções do inconsciente coletivo, individual, né, o que representa o que está ali naquela sociedade, mas Freud não vai nessa concepção. Ele vai falar logo de imediato que nós carregamos dentro de nós um conteúdo latente, um conteúdo manifesto, né? Então esse conteúdo latente é aquele que está ali no inconsciente e ele não vem à tona, ele está ali, né? Pulsante, né? E o conteúdo manifesto não, ele já naturalmente vem de uma forma muito mais vívida e forte à mente, porque ele está já ali se manifestando nas pessoas no seu dia a dia. Olha, em linhas gerais, Freud vai dizer, depois vamos fazer um confronto, não é? Freud, entre o sonho espiritual e o fisiológico, psicológico, Freud vai dizer que sonhamos com o que desejamos ou tememos, mas o foco maior dele é no desejo. São desejos escondidos, não é? São os desejos censurados. Censurados por conta de quê? Imposições culturais, sociais, religiosas, familiares, não é? O social ali daquele contexto, ou do lugar, ou da sociedade no seu todo que estamos submetidos, não é? Então, num lugar, a referência da cidade, as tradições, ou não é, da nação, não é aquilo que se fala, por exemplo, da diferença entre o latino e o não latino. E é claro, esses desejos são como que abafados, recalcados. Para vocês terem uma ideia do que seja o recalque de um desejo, é quando você, por exemplo, está em uma piscina com a boia, né? A boia está ali, em cima da água, e você tenta empurrar esta boia para o fundo da piscina. É isto que é o recalque. É isto que a gente faz com esses desejos censurados, não é? Então a gente tenta empurrar. Olha, quando se fala em desejo, as pessoas associam logo a questões sexuais. Não necessariamente, não é? Então aquele desejo que você teve lá atrás, não é? Um desejo de matar alguém, um desejo, pô, passou aqui, se eu pudesse eu matava, não é? Então, esses desejos que realmente, né, são condenáveis no ambiente em que a gente está, que a gente vive, é que a gente tenta empurrar para baixo essa boia. E é fácil esse processo quando a gente tenta fazer, né, essa imersão desta boia? Não é. A gente precisa de força, mas a boia vai o quê? Insistir em voltar à tona, em se impulsionar para a tona. Aí é que surgem os sonhos. Os sonhos são exatamente esta necessidade de vir à tona dos nossos desejos. Todo mundo sonha. Todo mundo sonha. E há estudos que dizem que se tem 5 a 6 sonhos diferentes por noite, não é? E por que não se lembra? Ou você não lembra porque está bem ajustado aos seus processos, ou você não se lembra porque você não quer se confrontar com o que aparece nos seus sonhos, não é? Então essas são as duas vertentes. Há 4 tipos, digamos assim, e Freud estuda isso na interpretação dos sonhos. Há 4 tipos de sonho, de identificação, digamos assim, do sonho. Então tem o sonho
condensação, o próprio nome já diz, não é? São exatamente sonhos que se resumem nesses processos aí do inconsciente, não é? São resumos de pistas, de desejos que essa condensação faz, não é? Então, sei lá, você pode sonhar matando e namorando alguém ao mesmo tempo, não é? Porque significa ali alguma coisa que você reprimiu até na sua própria relação, você condensa, faz um resumo e aquilo aparece. Não é fácil, portanto, interpretar sonhos, é o que eu sempre digo. Porque ele tem que ser contextualizado no seu momento, o que você viu, o que você deixou de ver, não é? O que lhe mexeu, não é? Então, por isso que cada um é um mundo para ser desvelado, não é? Através dos sonhos. Então tem a condensação, tem o deslocamento. Interessante que o deslocamento é quando um desejo seu no seu sonho aparece como desejo do outro, não é? Então, sei lá, vamos ficar nesse plano, digamos assim, da violência, que ele é tão constante. Você coloca toda aquela carga que você tem em desejo em um outro realizando, não é? Então você quer xingar o seu chefe, então você vê um outro colega de trabalho xingando o seu chefe. E aqui de imediato a gente precisa colocar aqui na psicanálise, por exemplo, os estudiosos dizem que todos os personagens do seu sonho são você. Todos os personagens são você. Quando você sonha com seu pai, você sonha com sua mãe, você está sonhando com você. E o sonho é seu. O sonho é seu. Mania que, por exemplo, algumas mulheres têm, sonham com seu marido traindo, aí acorda no meio da noite, o marido, batendo no marido. Você está aprontando o quê? Gente, o sonho é dela. E o cidadão, coitado, nem entende nada do que é. O que é? Não, porque eu sonhei, sim. Porque o sonho guarda, não é? Essa coisa religiosa e meio que profética, não é? Quantas pessoas me dizem do tipo assim, olha, quando eu sonho com a pessoa é morte, é não sei o quê. E eu até peço, faça uma espécie de estatística, não é? Quantas vezes você sonhou e não aconteceu nada? Mas quando aconteceu, você olha, basta eu sonhar, porque a gente se fixa, não é? Naquilo que vem ao encontro até do que também queremos que seja verdade. Então, o que é que acontece? Não é você desejar a morte de alguém, mas que seja verdade que você de fato sonhou e aquilo aconteceu. Não é como se fosse uma espécie de reforço de poder, não é? Então, por isso que eu faço sempre essa solicitação. Faça uma estatística, anote, não é? Então, tem a condensação, tem o deslocamento, tem a dramatização, não é? Quem não já sonhou, por exemplo, sendo assaltado e acordou, Ave Maria, ainda bem que era um sonho. Isso é bem característica da dramatização, da imaginação construtiva da nossa mente, não é? Porque quando sonhamos, nós deixamos a razão de lado. E o que vem, o que se deixa, a razão do acordado, né? Da vigília. E o que vem à tona é exatamente o que nós, digamos assim, o que nós até racionalizamos em imagem
mas não absorvemos o conteúdo racional daquilo. Já já, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntem, se vocês acharem a compreensão difícil. Então, a dramatização é muito isto, não é? É uma das formas mais comuns de o sonho vir à mente. E é claro, tem a simbolização, não é? Quando as imagens presentes têm relação com outras imagens, não é? É quando o simbólico, sei lá, por exemplo, você tem uma concepção que sua mãe é uma santa, aí você sonha com Nossa Senhora, não é? Você tem assim, poxa, meu pai é um troglodita, aí você sonha com um dragão, por exemplo, ou com algum outro bicho, com um cavalo, meu pai é um cavalo, não é? Então você sonha, então é a simbolização. Então no processo psicanalítico, esses adendos é que vão fazendo a gente mergulhar nesse processo de autorrevelação, não é? Do que somos. Olha, Freud disse algo que eu achei assim extraordinário. Olha o pensamento de Freud. A principal, Freud não cria em religião alguma, apesar de ser judeu, não é? De família judia, não é? Vocês vão ter uma ideia, não sei se ainda está passando uma série Freud na Netflix, vocês vão ter uma ideia da vida dele no início, dos processos dele. Então a principal tarefa, olha o que ele disse, a principal tarefa de uma existência é compreender a própria mente. Vocês não acham isso fantástico, não? A principal tarefa de uma existência é compreender a própria mente. Olha a velha história do homem conhece-te a ti mesmo, que Sócrates lá atrás já proclamava. Olha, Platão deu notícias que Sócrates proclamava isso, mas que em verdade Sócrates leu no templo de Éfeso. Não é uma verdade, né? As pessoas dizem assim, eu já me conheço o suficiente, eu sei quem eu sou. É claro que eu sei. Olha, gente, geralmente somos 4. Temos 4 eus, né? Existe uma chamada janela de Johari. A janela de Johari, o nome Johari, em razão de quem criou, digamos assim, esse sistema. Foi Joseph Joule e o Hari de Hamilton. Então, a janela de Johari. Então, vocês imaginem o seguinte, são 4, é uma janela, né? Aquelas janelas tradicionais, né? Com 4 vidros, né? 4 vidraças. Então, a primeira vidraça, a superior, né? É aquela vidraça onde todo mundo sabe o que eu tenho e eu também sei. Em termos do que eu sou, as qualidades, não é? Então todo mundo identifica e eu identifico. Está ali, não é? A segunda, eu sei que tenho, não necessariamente qualidades, não é? Determinados comportamentos, sentimentos, pensamentos. Eu sei que tenho, mas não mostro para ninguém. É o meu eu, a minha forma de ser. Porque o que faz você ser o que você é, se não produto dos seus sentimentos, das suas emoções, de tudo isso, né? Da sua vida, do seu histórico de vida. Então, eu sei que tenho, mas não mostro para ninguém. É o eu oculto. E por que eu não mostro? Eu não quero que as pessoas deixem de gostar de mim pelo que eu sei que sou, mas que eu não vou fazê-las gostar de mim demonstrando o que eu sou. Por exemplo, eu morro de medo, sei lá, eu não tenho medo assim não, mas vou inventar aqui, morro de medo de rato, mas mostro que sou corajoso. Apareceu o rato, cadê o rato? Eu vou matar, mas morro de medo. Não é? Então, essa é a segunda vidraça.
Eu sei que eu tenho e não mostro para ninguém. A terceira, olha que interessante, na parte de baixo. Todo mundo sabe que eu tenho aquela forma de ser. Eu sou daquela forma. Mas eu não acho que eu sou daquela forma. Pronto. Todo mundo que convive sabe, todo mundo diz, né? É, por exemplo, aquele agressivo, não é? Mas diz, não, eu sou justo. Não sou agressivo, não. Eu sou veemente. Está sendo agressivo. Todo mundo sabe, todo mundo percebe. Mas ele não se dá conta. E o terceiro, e a quarta vidraça desta janela de Johari é o seguinte: ninguém sabe como eu sou, determinados aspectos do meu eu, e eu também não sei. E aí é que surge, não é, o eu desconhecido, que muitas vezes só aparece diante do inesperado, que você não tem nem a ideia de que você iria reagir daquela forma. Então vocês vejam que é a primeira vidraça, o eu aberto, né? Todo mundo percebe, você se percebe. A segunda, o eu fechado, não é? A terceira, o eu cego, não é? Todo mundo percebe, mas eu não. E a quarta, o eu desconhecido, que é o desconhecido geral. Então vocês veem o seguinte, vamos agora fazer o confronto entre a questão dos sonhos psicológicos e os sonhos espirituais. A gente percebe um ponto em comum. Vocês poderiam pensar aí qual seria esse ponto em comum que Freud falou e que a gente, na introdução dos sonhos espirituais, a gente falou aqui? Os desejos. É o ponto comum de encontro entre os sonhos espirituais e os sonhos psicológicos. O desejo. Porque eu não disse que quando a gente se desprende, não é? A nossa vibração é o produto exatamente do que a gente quer, para onde a gente vai, do que a gente busca mentalmente. Então, dos nossos desejos. E Freud também, não é, fala dos desejos e do medo, não é? Mas ele calça muito nessa questão dos desejos, não é? Da boia, não é? Então, eles terminam se comunicando. Então, se eu tenho um desejo de uma, sei lá, de alguma coisa aí, de uma viagem, de um safari, não, porque são desejos recalcados. Vamos lá, de uma orgia. Então aquele desejo está recalcado e quando a gente sonha, o que é que eu disse? Da boia tende a subir. Quando você se desprende, você também vai tentar buscar aquilo espiritualmente. Então por isso que o recalcar não é inteligente. Tem que buscar para conhecer, ao conhecer, tirar a força. Deu para compreender essa interação? Por isso que é importante, antes de dormir, procurar limpar a mente, procurar fazer uma oração, uma meditação, não é? Para tentar já fazer uma espécie de asepsia. Mas o grande desafio é exatamente você se conhecer. O grande desafio é exatamente você buscar, não é? O que leva você a ser como você é. Essa tarefa que Freud nos propôs de uma existência que vai terminar sendo porque você vai estar sempre se mergulhando em você, buscando você na sua própria, né? Descobrir a sua própria mente, o que está lá. A gente pensa que não, mas está lá. E por isto que quando a gente, né, viu essa notícia dessa menina, eu estou assim, aí dois youtubers, né,
o Whindersson e aquele Neto, né? Lucas Neto, disseram que vão pagar um apoio psicológico, mas gente, não é um apoio psicológico, como eu disse hoje no Sintonia, até dezembro, não. Essa criança vai precisar de um acompanhamento até a idade adulta, porque essa menina vai recalcar tanta coisa, e nesse recalque ela vai se culpar. Neste recalque, ela vai se equivocar no que seja uma relação afetiva, uma relação sexual. Então vocês vejam a desgraça que o cidadão fez. E Regiane estava me falando aqui que uma Denise estava vendo em algum lugar, eu não vi isso, não posso, né, mas Regiane me falou de que o cidadão que foi preso disse que era para testar também, não é o DNA, porque vai testar no feto, né, que foi da gravidez interrompida, vai testar para ver se não tem do avô da menina, de um tio, de um outro, de um irmão dele, não é? Então também de um outro tio dela. O que eu não duvido nada. Pois é, mas deixe-me ver aqui o que vocês... Olha, vocês deem uns like aí e olha a colaboração aí de vocês, viu? Eles garantem até a vida adulta, Elizabeth, que bom, até os 18 anos, daqui até mais... Olha, o ideal seria até os 21, não é? 21, 25 anos. Pô, mas já vai ser uma grande ajuda. Que bom, não sabia disso não é? Vamos lá. Sonho mais com detalhes da minha infância do que a fase adulta. Olha, menina, é porque ali na sua infância, os maiores recalques, geralmente, não é? O processo de opressão de pai, de mãe, não é? Dos próprios desejos na descoberta sexual, como isso é reprimido, oprimido. Então, tende-se mesmo a buscar isto, não é? Obrigado, menina. FL, deve ser Flávio, eu acho. Sonhos recorrentes. Imagine, baby, o que sejam os sonhos recorrentes. É algo que precisa realmente estar chamando sua atenção, não é? Está chamando ali, olha, vamos lá. Olha isso aqui, eu estou dramatizando aqui, você não vê? Não é? Então, Peterson, a gente vai no final do nosso encontro aqui, a gente vai orar, vamos enviar vibrações. Silvia diz aqui que quando sonho só lembra de coisas que não aconteceu. Olha, interessante, que foi até bom você me fazer lembrar isso, que eu esqueci de falar. Olha, nós sonhamos, não é? Mas ao retorno, porque o que acontece? Quando nós dormimos, nós relaxamos a vigília do nosso inconsciente. Relaxamos a vigília. Então, quando sonhamos, esse inconsciente, com seus recalques e tudo que está lá no porão, não é? Ele está com as portas meio abertas. Mas quando a gente volta, ele fecha de novo a porta. Então, nesse retorno, as nossas lembranças podem ser distorcidas, as nossas lembranças podem ser modificadas. Porque o que acontece? Se está recalcado, se está lá no nosso inconsciente, está entendendo? Obrigado, Suca. Menina, você sabe, Sônia, que poxa, todo dia para lembrar, gente, olha, deixa eu lembrar aqui em Salvador, ali
nessa área de Piatã. Tem uma mulher fazendo arrecadação, dizendo que é por Lar Vida, e não é. O Lar Vida não tem pessoas caminhando pela cidade pedindo ajuda. É para eu falar, Sônia, Rosângela me falou, e eu sempre esqueço que ali uma coisa outra, uma pergunta, e vem, e eu termino esquecendo. Mas, olhe, não tem nada a ver. O Lar Vida não tem ninguém fazendo isso. Zene diz o seguinte: eu me achava, depois que fiz terapia, descobri como sou uma pessoa cheia de fragilidades. Mas olhe, aí também você já fez e não continuou, porque olha, eu fiz análise, né? Depois fui fazer a formação, e quando eu fiz análise, eu fiz assim durante 20 anos. Aí tive alta, depois fiquei voltando para a formação, e até hoje é o meu mesmo analista. E aí eu de vez em quando vou lá, tá entendendo? Então, observe bem, você tem que trabalhar essas fragilidades, não é? Você se achava, mas descobriu suas fragilidades, mas você não descobriu para elas serem cultivadas. Você descobriu suas fragilidades para você buscar a origem delas, não é? E a partir daí se fortalecer para efetivamente você até passar a se achar, tá? Mas com segurança, com confiança, não é? Vamos orar, Vilma, na hora você lembra, ok? Juliana disse que sonha muito com uma amiga de infância que já faleceu, linda amizade. Mas olhe, Juliana, a amizade linda, mas foi alguma coisa recalcada. O que foi recalcado nessa amizade? Não é? Que boia foi essa que você tentou afundar? Talvez o medo de morrer? Tá entendendo? Então, porque, olha, o que não é recalcado não sai do inconsciente. O inconsciente é o que está recalcado. Tá entendendo? Então é o porão. Se não foi recalcado, por que tem que sair? Não é? Olha, não existe sonho, espíritos obsessores. Olha o que eu disse aqui: sonhamos com o que desejamos, tememos. Os sonhos somos nós, os aparecedores, os protagonistas dos sonhos somos nós. É bom a gente ver isso aí. Olha, vocês estão vendo aí, né, o QR Code, os números das nossas contas. Temos que comprar aí essa máquina do álcool gel. Vocês nos ajudem, tá bom? Olá, Cristina, obrigado. Olha, meu cabelo tá quase da cor da parede. Se é que não já está até mais branco do que a parede. Ai, ai. Olha só lá, os sonhos sabe o que é o sonho? A panela de pressão não tem aquele birrozinho, né? Que a gente, antes de abrir aquela pressão, a gente tem que levantar aquele birrozinho. Os sonhos é exatamente isso. Os sonhos são aquela fumaça que sai do birrozinho. Ô, Rejane, fique ligado aí que daqui a pouco o Renato cochila ali, viu? Olha, Beth, nós não lembramos porque não queremos nos confrontar, ou então porque estamos bem resolvidos, não é? Mas geralmente é porque não queremos nos confrontar com o que nós vimos, dos gritos, digamos assim, do nosso inconsciente. Olha o que Olis Santo diz. Tem um sonho recorrente com o lugar onde fiz o ensino médio. O que seria isso? Está aí em você. É você que vai saber o que será isso aí, não é? Então é você que vai saber. Vamos ver aqui. Eu estou olhando aqui, ó, no Instagram e no YouTube. Olha que sugestão maravilhosa de Vera Lúcia. Vamos fazer as doações. Olha, está inspirada.
Thaís diz, o Valor de Medrado estava com esse pensamento, pois tive sonhos estranhos essa semana. Sonhei que paria o filho e minha mãe fazia o parto e que o neném era muito bonzinho. Eu era todos eles, riso. Thaís, você era os seus medos que estão ali, o seu recalque. Por exemplo, olha, você sonhou parindo essa menina aí. Olha, que medo está associado a essa menina? Você tem alguma lembrança de possibilidade? Estou dizendo que você foi abusada, mas que vínculo? Porque essa menina aí, não é? Parindo, gestação, em discussão, mãe, era a mãe que fazia o parto. Olha, é isso aí, são os seus medos, são os seus medos. Isso quem diz é Freud, viu, gente? Sou eu não, eu só estou aqui como um papagaio de Freud. Olha, nesses 2 livros de Freud, né, que em verdade é 2 volumes, né, Interpretação dos Sonhos, ele conta experiências, tem experiências que ele conta interessante. Tem uma experiência de uma mulher que ele atendia, que ela diz o seguinte: olha, doutor Freud, eu mais ou menos isso. Olha, doutor Freud, essa coisa de desejo, eu sonhei hoje que não tinha nada a ver, não são meus desejos, nada a ver. Então, o senhor não está certo quando o senhor diz que são sempre nossos desejos. Aí Freud, tá num desses 2 volumes. Aí Freud falou para ela: o seu desejo de que eu esteja errada em dizer que a fonte dos sonhos são os desejos. Foi por isso que você sonhou. Interessante, não? Interessante. Pois é, gente, olha, tá na hora da gente ir embora. Karen, eu adoro isso, sabe? Eu adoro o comportamento, né? Associar o espiritual com o emocional. Poxa, o meu mestrado foi em cima disso, né? As pessoas vão dizer, mas mestrado, você vai fazer acompanhamento, porque eu fiz mestrado em família, né? Você vai fazer acompanhamento? Eu disse, não, eu quero conhecer mais. Os meus próprios colegas de mestrados, não é? Todos assim, né? Se aprimorando para fazer terapia, alguns já faziam, não é? Uma querida amiga mesmo, que era uma colega muito queridíssima, Fernanda, ela trabalha aí até hoje, inclusive com trabalho infantil. Eu fui fazer até esse mestrado de família por causa da mãe de Renato, que ela é mestre em família também, até atende também aí tudo, e aí eu fui fazer. Porque eu achei muito interessante quando eu tinha as conversas com Maria Célia. Olha, Patrícia, meu irmão, você vai falar sobre sonhos? Hoje, por incrível coincidência, sonhei contigo. Será que me encontrei com você mesmo? Ou você captou que estava aí, não é? Você se desprendeu. Olha a questão da vibração, não é? Pois é, vamos aqui. Foi, Neymar. Dr. Badaró chorou muito com saudade de Dr. Elcimar. E olhe, os jovens estão tão invigilantes e irresponsáveis com nós mais velhos, não é? Porque estão se permitindo as aglomerações. Aí eu fico perguntando, meu Deus, esses jovens não têm pai, mãe, avô, avó, não, né? Ai, ai. Alice disse que sonhou essa semana que eu chegava na casa dela com os amigos da Cidade da Luz. Tá tão claro, não tá, Alice, esse seu sonho? Luzi, falando aqui. Peterson, olha, não se esqueça que o desespero não vai mudar o quadro, não é? E 70% das pessoas se recuperam da Covid. 70%. Confie.
Eliane disse que quando era jovem sonhava todo dia com cobras, cemitério, caindo dentro das covas, me perdendo dentro do cemitério. Qual o significado? Está aí em você, o sonho é seu. O que significa isto? Você que tem que buscar aí em você. Olha, vocês parecem que não ouvem o que eu digo. Está aí, a resposta está em você. Mara diz que sonha com banquetes, mesas arrumadas com pratos e taças. Desejo de quê? De ser importante? O que é isso aí? Vai ver aí. Vamos lá, gente. Vamos aqui. Ok. Gel, você tem que ver se você não tem aí, não é? Algum problema do sono, não é? Também. Não, Graciela, recalque. Olha, recalque é tudo aquilo que a gente quer empurrar da nossa consciência. Pode inclusive ser uma inveja desmedida, não é? Porque inveja normal todo mundo tem, não é? Uma inveja desmedida que você se censura, sei lá, se tinha inveja da sua irmã e aquilo lhe censura, você censurava, se culpava por aquilo, não é? Tem gente que sonha, não é? Até apanhando, ou sofrendo violência, muitas vezes é a própria pessoa querendo se punir por alguma coisa não resolvida. Vamos lá. Vamos orar, vocês vão lembrar dos seus vamos voltar a elevar. Parem de conversar e poxa, faça esse momento de concentração por você mesmo, pelos seus. 2 minutinhos. Senhores Espíritos do bem, emissários de Jesus, nesta casa de caridade que chamamos Cidade da Luz, que os senhores possam nesse instante buscar essas pessoas que nós estamos pensando, amigos e parentes encarnados e desencarnados, que possam estar passando por dificuldades físicas, problemas de saúde, espirituais, processos obsessivos ou emocionais, vícios e qualquer outro problema que não identificamos de pronto. E a nós também, senhores Espíritos, que possamos receber essa energia de refazimento, de fortalecimento, e peçamos misericórdia. Que a inspiração não nos falte em momentos de decisão. Que o conforto não se aparte de nós em momento de lágrimas. Que a coragem não fuja quando precisarmos enfrentar as nossas covardias. Que a serenidade não nos deixe quando a inquietação tentar assomar a nossa mente e perturbar a nossa vida. Que a esperança não se dissipe diante de um inusitado, inesperado que nos chega e abale a nossa fé. Que tenhamos uma noite em paz.
e que os nossos recebam também uma faísca, uma fagulha desta paz. Que assim seja. Pois é, gente, olha, que realmente a sua noite seja de paz, de conforto, de tranquilidade e de certeza. Que olhe, tudo sempre passa e a gente vai continuando aí a nossa caminhada nessa certeza. Ó, qual? Amanhã será um lindo dia. Já estaremos juntos de novo. Pouca alegria. Tá bom.